Olá, estamos começando mais uma apresentação do Confraria dos Esportes, seu programa semanal, sempre trazendo convidados que têm coisas bacanas para dizer do esporte. Hoje eu tenho um cara que eu já conheço há muito tempo, acho que é uns 20 anos já, e ele faz muita coisa no esporte, a gente vai saber um pouquinho mais. Seja muito bem-vindo, Ricardo Torrado. Oi, professor Ari, boa tarde a todos da Confraria de Esportes, é um prazer, agradeço aí o convite e a oportunidade de falar um pouco da nossa área, do nosso contexto, e estou à disposição aí de você e de todos para contribuir. Então vamos lá, vamos começar do começo, né? Vamos falar de quando a gente se conheceu. Você era um estudante, fazia um curso de gestão esportiva, me corrija aí se o nome do curso não for esse, no Grupo Drummond, é isso? Isso mesmo, isso mesmo. Na verdade, eu sempre fui um amante do esporte, sou até hoje, né? E sempre me fascinou esse contexto da organização esportiva, né? Então, quando eu vi ali cursos nessa área, nesse contexto de gestão dentro do esporte, eu vislumbrei ali a possibilidade de aliar o útil ao agradável, vamos dizer assim. Então, meu primeiro passo nesse sentido foi na Unisantana, na verdade, em 2002, no curso de administração desportiva, e, posteriormente, 2 anos depois, eu fui para o Grupo Drummond, no curso de gestão, na época era gestão de esportes e clubes esportivos, depois virou gestão de esportivo de lazer. E lá no Grupo Drummond eu concluí esse curso de gestão de esportivo de lazer, e lá comecei a minha caminhada dentro dessa área de gestão de esportes, projetos esportivos, projetos educacionais, e comecei, bom que você puxou esse assunto do Drummond, a minha primeira tarefa no Grupo Drummond foi como representante de sala. Então, antes de ser estagiário, depois de passar para ser professor, eu fui primeiro representante de sala. Então, os representantes de sala aí, fica a dica que pode ser um caminho, um primeiro passo aí para trilhar uma carreira, quem sabe? Foi aquele esquema, quem quer ser representante dá um passo à frente, todo mundo deu um para trás, sobrou para você. Sobrou para mim, mas eu sempre gostei disso, Ari. Eu sempre vi nessas oportunidades, desafios, na verdade, né? Nos desafios, vamos colocar assim, a oportunidade, né? Então, eu ali vislumbrava mesmo de, bom, sendo representante de sala, eu vou estar mais próximo aos professores, inclusive você, a mais próximo desse ambiente, conhecer mais esse ambiente, conhecer a dinâmica da coordenação. Então, eu acredito que o fato de eu ter me colocado à disposição chamou a atenção de outras pessoas que, quando surgiu a oportunidade dentro da instituição, lembraram rapidamente do meu nome, porque eu já estava ali dentro desse contexto. Então, foi Eu bastante lembro que útil. numa das Olimpíadas, né, o Grupo Drummond realizava, hoje mudou um pouco o nome do evento, mas eram as Olimpíadas Drummond. Quem criou Sim. essa ideia, inclusive, foi a patroa, né, Dona Vilma, sim, senhora. Ela que criou essa ideia, depois a coisa foi expandindo um pouquinho, até chegar nas 4 unidades, né? O Sim. Alvorada entrou depois, eram os dois Drummonds, mais o João 23. E a gente acabou se conhecendo justamente isso, né? Você participava pelo Tatuapé, meio que apoio do professor Renan, então Sim. acabou virando aquele contato legal. E a gente percebia rapidamente, além de você, acho que tinha mais uns 2 ou 3 garotos Sim. ali meio que estagiários, e você demonstrava interesse em aprender. E para quem quer ensinar, isso é mamão no mel, né? Isso mesmo. E hoje, bem mais velho, né? Eu percebo que, por exemplo, aqui no clube, no Corinthians, a gente tem um projeto de jovem aprendiz, que são adolescentes, né, de ensino técnico, que têm a oportunidade de aprender um trabalho e tal. E a característica que mais chama atenção, e na verdade que a gente mais procura nesses jovens, é essa volúpia, né? Esse interesse, essa dedicação de aprender, né? Ninguém vai cobrar um jovem aprendiz de resolução de grandes problemas, mas ele apresentando o interesse, a dedicação, o comprometimento, vai abrindo as portas. Então, hoje eu vivencio um pouco do que antes eu experimentava como aluno. Você teve 2 professores, acredito, no curso, que são amigos, participaram em alguns projetos junto com a gente, o Durval e o César Farid. Nossa, espetaculares, viu? O Cezinha, né, o César Farid, eu conheço desde a Unisantana, então há muitos anos mesmo, estou chutando aí 2000, 2002 que eu conheço, e o Durval foi anos depois, na São Judas, com o Drummond,
são dois professores espetaculares, referências aí na área da educação física, do esporte. E quero até aproveitar e deixar um abraço aí. A pandemia nos distanciou muito, infelizmente, né? Então, aproveitar e deixar um abraço e marcar um café aí para a gente se encontrar. Bom, vamos, a gente marca um truco, então. Vamos nós quatro lá Opa! jogar. Vamos ganhar desses caras aí. Vamos Eu sim. conheci os dois, né? O Durval e o César. Eu trabalhei na Federação Paulista de Futebol durante 3 anos. Eu organizei um dos campeonatos que antigamente era chamado de Paulistana, que acabou virando o feminino de futebol, né? E eles cuidavam do time da São Judas. Então foi naquele momento que eu conheci muita gente legal que mexe no esporte. Isso foi virando amizade, um pouco à distância também, né? Mas são pessoas muito bacanas e muito competentes, né? Sim, com certeza. E eles, na verdade, levam o nome das instituições que eles estão, né? A São Judas, a Santana, a ONG, são referências por conta de vocês, né? Vocês elevam o nome da instituição e do esporte aqui em São Paulo. Então, eu sou muito privilegiado de ter conhecido vocês, de aprender com vocês sempre. O pessoal oriental diz que quando o discípulo estiver pronto, o mestre aparecerá. Olha só, olha a presunção, né? Mas é assim, né? Quando a gente está preparado, a gente tem que juntar a oportunidade e a vontade de fazer, né? E aí a coisa surge, a gente, ó, vai em cima, né? Com certeza, Ari. É isso mesmo. E é isso que depois de um tempo, quando a gente está mais maduro, a gente procura passar para os alunos também agora, né? Legal. Confraria dos Esportes hoje está recebendo o professor Ricardo Torrado. A gente vai fazer uma breve pausa. Ó, tô de olho em você, não sai daí não. Estamos voltando já já. Estamos de volta para o segundo bloco do Confraria dos Esportes dessa semana, conversando com o professor Ricardo Torrado. Ricardo, você estava contando um pouquinho da sua experiência em faculdade, você virou diretor do curso na Drummond de Educação Física, é isso ou estou enganado? Não, não, diretor não. Ó, já promovi você, meu, fala pro pessoal. Opa. Na verdade, assim, a minha história no Grupo Drummond é muito bonita. Eu tenho muito orgulho, assim, e muito agradecimento à instituição, a todos da instituição. Eu entrei, como eu disse, como representante de sala, né, como aluno, representante de sala. Depois passei para ser assistente da coordenação, que foi quando o departamento de esportes do Drummond começou a abraçar também questões dos cursos superiores. Antes era uma coordenação de esportes, né, do colégio. E ela abraçou os cursos superiores. Então, foi nesse momento que me convidaram ali para ajudar, né, na coordenação. E aí eu me desenvolvi muito no ambiente acadêmico. Então, eu fiz pós-graduação, anos depois fiz mestrado. Então, com isso, eu comecei a lecionar nos cursos superiores e depois passei a ser coordenadora adjunto, junto com o professor Renan, desse departamento de esportes e de cursos superiores esportivos que cresceu realmente em muito a demanda. Posteriormente, o professor Renan, ele acabou saindo da instituição para novos desafios e nesse período, que eu vou colocar ali 2013, mais ou menos, eu assumi como coordenador de esportes, de eventos e dos cursos superiores no Grupo Drummond. Não, Tá? e Então, o em Drummond, 2015... só para, desculpa te cortar, Sim, Ricardo. claro. O Drummond tem uma parceria muito antiga com o Corinthians e isso ajudou você a entrar de alguma maneira no próximo assunto nosso, que é o chute inicial. Para quem não sabe, né? Muita gente não sabe, Sim. evidentemente. O Ricardo Torrado ele é o gestor aí da história toda do grupo Chute Inicial, que são as escolinhas de futebol do Corinthians, é isso? Sim, sim, sim. Sim, o Grupo Drummond, ele tem um projeto esportivo bem consolidado, né? Com atletas bolsistas, então atletas que estão vinculados a alguns clubes, federados a alguns clubes, tem bolsas de estudos no Grupo Drummond, né? Então é uma parceria muito antiga, na verdade. Então o Corinthians é um desses clubes parceiros do Grupo Drummond e obviamente que quando eu era do Grupo Drummond
eu tinha essa aproximação com alguns clubes, inclusive com o Corinthians. Mas posso te responder diretamente que não há nenhum vínculo nisso, né? Até porque o processo de seleção para entrar no Corinthians, né, para fazer o que eu faço hoje no chute inicial, não teve relação alguma com essa questão vinculada ao Drummond. Mas, obviamente, que eu conheço, pelo convívio de mercado, conheci algumas pessoas aqui do Corinthians, como de outros clubes, né? O chute inicial ele nasceu de uma proposta interna do Corinthians ou alguém que tinha algumas escolinhas e falou, vamos fazer uma parceria? Não, o chute inicial ela se tornou uma rede de escolas licenciadas do Corinthians, né? Então, a primeira escola inaugurada como chute inicial foi no bairro da Liberdade, em 1995. E a gente tem até registros que o presidente Alberto do Alibe deu o chute inicial O da chute escola, inicial, tá? o chute inicial. Então é um projeto, professor, de muitos anos, muita história, né? De adaptações. Então era um projeto numa determinada escola, depois foi abrindo outras escolas. No começo era uma visão puramente de marketing, né, de franquias, depois passou a trazer um componente mais educacional, mais pedagógico. O projeto no início ficava nos braços do departamento de marketing, depois passou para o departamento de esportes terrestres do clube. Então, ao longo desses anos, o chute inicial ele foi se adaptando às mudanças, foi fazendo os ajustes necessários para se tornar hoje uma das principais redes de escola de futebol da América do Sul. Isso eu sou, óbvio, eu estou no Corinthians, sou suspeito em dizer isso, mas é constatação no mercado essa performance positiva, tanto do ponto de vista social, como do ponto de vista esportivo e educacional, essa performance do projeto Chute Inicial hoje em dia. Então, Quantas unidades tem aqui, Ricardo? Atualmente, nós temos 58 unidades licenciadas. Essas unidades estão espalhadas por São Paulo. Quer dizer, nós temos uma unidade matriz dentro do Parque São Jorge, que é a unidade Chute Inicial Parque São Jorge. É uma unidade própria do Corinthians. E as demais são licenciadas. Então, o clube licencia o uso da marca e da metodologia de treinamento nas demais escolas. E aí tem escolas nos bairros de São Paulo, interior, na região sul do Brasil, Nordeste, e uma no Japão. Então, nós temos esse grupo de escolas licenciadas. Obviamente que, infelizmente, com a pandemia, com a crise econômica, muitas escolinhas fecharam, não foi só do Corinthians, né? Muitas escolas de outros clubes fecharam. Então, a gente trabalhava com um número muito maior que esse antes da pandemia, chegamos ali perto das 90 escolas, perdemos algumas, infelizmente, por conta dessa crise econômica, mas agora a gente está respirando um novo momento, uma retomada de ações, enfim, com a liberação das atividades esportivas, etc. Então, a gente está numa retomada bem bacana do trabalho e recuperando aí o fôlego e principalmente a alegria das crianças. É bom demais. A molecada gosta muito. A gente recebe clubes de fora, né? Aqui tem a escolinha do Inter de Milão, tem Real Madrid. O pessoal sabe que o brasileiro gosta da bola, então eles acabam chegando aqui. Mas a marca Corinthians é muito forte, né? Sim, sim, a gente acompanha bem essa chegada dos clubes europeus e o que a gente percebe que são chegadas sazonais, né? Depende muito do momento do clube, do brasileiro, às vezes, que está lá no clube, que o atleta, enfim, ícone do clube, que possa ter algum tipo de impacto, né, aqui no mercado brasileiro, mas são projetos que eu digo sazonais, de uma certa forma, limitados no bom sentido, tá? Não quero criar polêmica, mas limitados na questão de que os alunos não conseguem ter interações diretas com o clube. Então, por exemplo, um projeto na Espanha, um projeto na Inglaterra, ele não tem uma interação de ir no jogo, de ir no CT, enfim, interações essas que ele consegue com as escolas brasileiras. Então, o chute inicial, como outros projetos aqui dos clubes próximos,
conseguem entregar atividades locais, né, para os alunos. Então, a ida dos alunos num jogo, conhecer os jogadores, ir no CT, ir no clube. Então, isso é um grande diferencial dos clubes brasileiros aqui, né, obviamente no mercado nacional. O que os clubes europeus realmente não conseguem entregar isso. Então, há que se equilibrar esses pontos também. Ah, legal. Então a gente está sabendo um pouquinho do trabalho do Ricardo Torrado. Nesse momento a gente estava falando do chute inicial, a escolinha de formação da garotada aí ligada ao Corinthians. Confraria dos Esportes está chegando ao final do seu segundo bloco. A gente volta já já para o bloco final. Segura aí que eu tô voltando. Estamos de volta para o terceiro e último bloco dessa semana do Confraria dos Esportes. Estamos conversando com o Ricardo Torrado, ele que tem muita coisa aí para contar do esporte. Estava falando para a gente do chute inicial. Ricardo, tem algum destaque aí, algum garoto que passou com vocês recentemente e virou profissional? Sim, sim, acho que foi capa até da nossa revista aqui do Chute Inicial, o Carlos Augusto, lateral esquerdo, que nos anos próximos aí, nos anos anteriores, ele jogou como lateral esquerdo da equipe titular e foi vendido para o futebol italiano. Então, esse é a, é a última revelação, vamos colocar assim, mas já passou pelo chute inicial o Fabrício Oya, que foi um japonesinho da Copa São Paulo, que se destacou bastante. Teve o Bilu também da Copa São Paulo. Teve o Júnior Urso, que acabou vingando em outros clubes, e depois vindo para o Corinthians. Júnior Urso, volante, Então, né? isso mesmo. Então, a gente tem alguns nomes que se destacam na equipe profissional, né? E boa parte deles nas equipes de base do Corinthians. Então, é um trabalho do chute inicial que, obviamente, tem um componente educacional, social, de desenvolvimento integral da criança através do futebol, mas também que a gente sabe que tem um viés, uma possibilidade dele ir para o alto rendimento e, por que não, se desenvolver e integrar as equipes de base do Corinthians e, por que não, acessar o profissional. É uma parcela pequena ali, É bem um funil, né? pequena, Não tem como, é um é funil, um né? funil, e é por isso que a gente tem um compromisso social e educacional muito importante no projeto, né? A gente procura levar experiências além do futebol, mas, obviamente, não virando as costas para a possibilidade do atleta se desenvolver e se tornar profissional. Falando em atleta e desenvolvimento, eu vou chegar no próximo assunto nosso, que eu acho que é um projeto bem pessoal seu, que acho que começou em 2016, que é o Educatleta. Sim, sim. O Educatleta, na verdade, ele surgiu da minha pesquisa de mestrado sobre evasão escolar dos atletas. O porquê que os atletas, ou boa parte dos atletas, não conseguem estudar, não conseguem conciliar os estudos com a prática esportiva, né? Então, eu me dediquei aí 2 anos, né, estudando esse tema, levantando artigos, pesquisas, fazendo entrevistas, e a conclusão desse trabalho, dessa dissertação, é de que o atleta, ou boa parte dos atletas, não conseguem estudar, eles até querem, mas não conseguem estudar muito pela distância que às vezes percorrem de 3 pontos, na verdade. Então, um atleta numa cidade como São Paulo, se ele mora na Zona Sul, estuda na Zona Leste e tem que treinar na Zona Oeste, esse percurso diário custa muito tempo, custa dinheiro, cansaço físico, mental. Então, isso tudo atrapalha na questão do atleta conciliar a vida esportiva e a vida escolar ou universitária.
E o segundo ponto que a gente percebeu na pesquisa é a percepção de ascensão social através do esporte, principalmente futebol, e através da educação. A gente percebeu que, infelizmente, a família ela aposta todas as fichas, às vezes, no futebol, no clube, no esporte e deixa em segundo plano a escola e a educação, porque ela tem a sensação de que a ascensão social do atleta ou do garoto, da criança, será mais fácil, mais acessível, vamos dizer assim, se ele se dedicar mais ao esporte, ao clube, do que à escola e à educação. O que é um grande erro, porque a gente sabe que a carreira do atleta é curta, dentro desse período de carreira pode acontecer imprevistos, e se ele não tiver um bom preparo, uma boa educação, se ele não for um cidadão consciente, ele pode ter problemas mesmo de se encontrar na carreira, de tentar um plano B. Então, o Educatleta veio nesse sentido, de tentar propor uma solução ou uma alternativa para que o atleta, mesmo seguindo a sua carreira esportiva, tenha uma atenção, um lado, enfim, uma dedicação, pelo menos de um tempo, para ler sobre comportamento, para ler sobre direitos e deveres, para ler sobre saúde. Então, esse é um projeto que eu desenvolvo já desde 2016, junto ao Sindicato de Atletas Profissionais do Estado de São Paulo. Quem quiser participar precisa fazer o quê? Tem que ser um atleta, tem que ser um estudante universitário? É a partir de que idade? Como que funciona o projeto? A plataforma é gratuita e aberta, então não há necessidade de ser um atleta profissional, amador, pode ser familiar de atleta, a gente tem muito familiar de atleta, mãe, pai, empresário, advogado, então é uma plataforma gratuita e aberta. A inscrição do programa Educatleta é feita no site do Sindicato de Atletas Profissionais de São Paulo. Então, é só fazer uma busca e lá encontrará o projeto Educatleta, a opção do projeto Educatleta. A plataforma é 100% online, gratuita, muito intuitiva, não tem segredo. Então, lá encontrará os conteúdos de comportamento, gestão, planejamento, tem conteúdos de direitos e deveres, que é muito importante. A parte financeira, educação financeira é um dos temas mais procurados, professor. Atleta querendo saber como administrar a sua vida financeira, como cuidar do patrimônio, como planejar um patrimônio, enfim. Então, tem conteúdos diversos aí em prol de um atleta mais consciente, mais informado e mais autônomo, né? Um atleta que tenha uma certa autonomia para tomar suas decisões durante a vida. O Vampeta sempre brinca que para ficar rico no futebol é difícil, mas para ficar pobre é só arranjar umas 3 ex-esposas com filho com cada uma, né? Que o dinheiro vai embora rapidinho, né? Então, essa molecada tem que aprender a cuidar realmente. Por falar em garotada, né? E gente que acabou achando outros caminhos no esporte. Essa semana eu estava vendo no sites ali que o Fabrício Crepaldi, que foi nosso aluno lá no João 23, virou repórter, virou um jornalista do Sport TV. Parece que ele está mudando agora para outra emissora. E também o Felipe Drummond, foi nosso atleta, nosso aluno, e hoje ele é um dos manda-chuvas aí do futsal brasileiro, ele é presidente do Magnus, lá de Sorocaba, junto com o Falcão, né? Então é uma garotada que demonstra que estudar é a malandragem certa, né? Show de bola, e não por isso, não coincidência, os dois, o Felipe Drummond já participou de um evento do Educatleta. A gente organiza um evento do Educatleta chamado Atletas que Aprendem Também Ensinam. E é justamente a cara do Felipe Drummond e do Fabrício Crepaldi. O Fabrício ainda não participou, porque a gente trocou mensagens em contatos durante a pandemia, mas certamente ele vai ser o próximo convidado do evento, porque eles são justamente o exemplo de atletas que durante o seu exercício primário, vamos dizer assim, né, durante o seu Formação de base, desenvolvimento digamos. de jovem atleta, não desvincular a educação. Então, hoje, eles não se tornaram atletas, poderiam ter se tornado, eram bons atletas, bons esportivos, não se tornaram, mas isso possibilitou a eles outras oportunidades, porque a gente antigamente escutava que o atleta era burro, né? O atleta é burro, não estuda, não quer estudar.
quando na verdade o atleta ele já tem competências e habilidades de relacionamento muito mais desenvolvida que as outras pessoas, muito perspicaz, tomada de decisões rápidas. Então, o atleta tem competências e habilidades por ser atleta, que é perfeitamente procurada no mercado de trabalho, na área de marketing, jornalismo, etc. Então, por isso que eu bato na tecla e acredito muito que a educação junto com o esporte favorece muito esse desenvolvimento integral do atleta. Ó, eu vou lembrar de mais um atleta. Ele liga os dois nomes que eu falei agora. Eu falei do Fabrício Crepaldi. Esse menino que eu vou falar é Crepaldi também. E o nome dele é Vinícius. Por acaso ele Vinícius, jogava junto com o Felipe Drummond, na época dos dois ali representando o colégio, né? E o Vinícius Crepaldi, o famoso Banana, hoje em dia ele é atleta no Japão, faz 12 anos que ele está jogando futsal ali, é exemplo. Quando alguém fala, o futebol não vai te levar longe, ó, levou, ele foi para o Japão. sim. E o Vinícius participou também desse evento que eu te falei. Vê que eu não deixei desgarrar, não. São pessoas que realmente exemplificam esse propósito, né, do educatleta. E tanto o Felipe Drummond como o Vinícius já participaram do evento. Muito legal. E os dois, na época que eu estava no grupo Drummond, na turma deles que jogavam ainda tinha um jogo. Então, olha que pessoal que Sim, se safra, hein? sim. O João 23, né, o grupo Drummond muito forte, né, nos campeonatos escolares, com um compromisso também, não só do alto rendimento, mas da formação educacional. Então, a gente fica contente em lembrar alguns nomes, mas é uma consequência do trabalho, né, professor? E a gente fica muito feliz que isso tenha dado bons frutos. O sucesso deles, de certa maneira, respinga um pouquinho, a gente fica contente pela participação deles. Por falar em participação, quero agradecer demais a você, Ricardo. Ricardo Torrado, um camarada que entrou na gestão do esporte e está fazendo um trabalho muito bacana à frente do chute inicial e também do Educatleta. Obrigado demais por você ter aceitado esse papo. Eu que agradeço, professor. E eu, desde o convite que você fez, eu fiquei muito feliz, muito orgulhoso de poder participar e contribuir, e fico à disposição aí de todos em próximas oportunidades. Muito legal. Confraria dos Esportes dessa semana, então, recebeu o Ricardo Torrado. Eu tenho um encontro marcado com você na próxima semana. Muito obrigado e até lá.